Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todos nós, amém? Tiago, no capítulo 5, no verso 10, diz assim: Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Os servos de Deus inabaláveis geralmente sofrem as mais amargas perseguições dos falsos mestres religiosos. Mas os verdadeiros servos de Deus, profetas, sempre preferirão a reprovação e até a morte, em vez da infidelidade a Deus. Quando os servos de Deus são perseguidos, são injuriados, Deus considera isso um ferimento feito a Ele mesmo. Um abuso feito ao próprio Deus, e Ele punirá em conformidade. Nós sabemos que o profeta Jeremias sofreu a mais severa perseguição dos seus próprios compatriotas. Os compatriotas de Jeremias foram aqueles que mais o maltrataram. Por quê? Porque ele transmitiu uma mensagem fiel de Deus. Isaías, a quem foi permitido ver coisas maravilhosas, ele foi cerrado ao meio, porque repreendeu fielmente os pecados da nação judaica. Os profetas que vieram cuidar da vinha do Senhor foram realmente espancados e mortos. Em todas as épocas, os mensageiros escolhidos por Deus foram trajados, perseguidos, mas por meio da sua aflição, o conhecimento de Deus foi disseminado. Cada discípulo de Cristo deve cerrar fileiras e levar adiante o mesmo trabalho, sabendo que os inimigos podem fazer suas perseguições, mas nada que fizerem vai impedir que a verdade seja levada. Através desses exames, dessas perseguições, dessas injúrias, Deus tem levado a mente das pessoas a se despertar. Toda controvérsia, toda reprovação, todo esforço para limitar a liberdade de consciência é um método de Deus para despertar as mentes que de outro modo poderiam permanecer dormindo. Essa pandemia mesmo veio despertar o povo de Deus para se autoexaminar e ver em que caminho está andando. Quantas vezes o resultado se vê na história de perseguições, de maus tratos, acabam resultando em salvação de milhares. Quando Estevão foi apedrejado e morto por instigação do conselho do Sinédrio, a causa do Evangelho não saiu perdendo. A luz do céu que glorificava o seu rosto, a divina compaixão inspirada pela sua prece agonizante, foi uma flecha aguda para a convicção de Saulo, o fariseu perseguidor, que se tornou um vaso escolhido para levar diante o nome de Cristo. Você entende que muitas vezes o que nós achamos que é Deus que abandonou os seus servos, que é Deus que não cuidou daqueles que trabalham tão fervorosamente na sua causa, Deus está permitindo que através dessas provas que os seus servos passam, os profetas, outros venham se juntar às fileiras da fé, como na morte de Estevão. Em vez de perdermos Estevão, que foi aceito na glória de Deus e vai ressuscitar para a vida eterna, o Evangelho ganhou Saulo, o grande apóstolo de Cristo. Quantos queimaram na fogueira da Santa Inquisição? Como dizem?
E através do seu martírio, muitas almas se converteram. Fiéis e fervorosas almas se converteram. Quantas e quantos de nós, ao lermos a palavra de Deus e ao vermos o sacrifício, as lutas, as provas dos discípulos e do próprio Jesus Cristo, nos convertemos e resolvemos seguir esse mesmo caminho. Nós devemos seguir os exemplos dos apóstolos, como diz Tiago, no capítulo 5, no verso 5. Foi um exemplo de sofrimento, de paciência, de resignação, né? Uma fé inabalável em Deus, ao ponto de renunciar até a própria vida, mas jamais deixar de ser fiel a Deus. Se nós, por uma bênção de Deus, formos chamados ou chamadas para profetas ou profetisas de Deus, ainda nessa era, se isto acontecer e for da vontade de Deus, que possamos lembrar que para ser profeta de Deus, profetisa de Deus, temos que estar com a nossa vida no altar. Se nessa era não houver mais profeta nem profetisa de Deus, nós temos que saber quem realmente foi profeta de Deus e quem realmente deixou ou nos deu uma mensagem vinda de Deus. Devemos lembrar que Deus usa homens e mulheres e que as suas vidas têm que testemunhar de Deus, somente de Deus, e é uma vida de abnegação e de amor a Deus e ao próximo. Esse é o verdadeiro profeta. Não fala dele mesmo, que fala da parte de Deus se cumpre e tem uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, amor ao próximo e abnegação. Que Deus nos abençoe e que possamos seguir os exemplos dos profetas. Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro, permitindo Deus.